É o seguinte, o Corinthians perdeu o jogo, o Corinthians teve chances individuais com o Romero, teve com o José Martínez, teve uma cabeçada desse Kaká. Pô, que esse cara é um dos caras mais escroto que eu vi na mídia, um dos jogadores mais pequenos em termos técnicos, um dos jogadores mais insignificantes em relação à parte técnica, tática, mas ele tem personalidade, cara. Sacou? Eu gosto de gente que, sabe, que confronta. Eu acho ele um péssimo jogador, mas ele confronta, irmão. Eu gosto de dizer, já viu uma entrevista do Gustavo Henrique? Alguém aqui viu? Alguém viu alguma entrevista do José Martínez confrontando? Alguém viu a entrevista do Carrilho confrontando? Alguém viu uma entrevista do Garro confrontando? Do Garro já. Aquela da camisa de 10. O Garro teve uma vez que um amigo meu falou, você tem 14 gols e 10 assistências no ano. E ele ficou louco porque ele tinha 11 assistências. Aí ele ficou bem revoltado e ele uma vez respondeu ao Vessone. Tá, legal. Responder o Vessone é super importante, até porque o Vessone sabe tudo que é do Corinthians. Monstro. E todo mundo fica bravo, porque pra mim um dos maiores jornalistas que tem nesse país é o Vessone. Tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que gosta. Mas você já viu o Hector Hernandes vir a público e confrontar que ele é um toureiro? Que ele não é fazedor de gol? Alguém viu ele confrontar? Alguém já viu o Matheus Bidu confrontar alguma coisa? O Mateuzinho já. Né? O Hugo já. O Ranieri já também. Tipo, vocês falam muito, vocês não entendem nada. Tá tudo bem pra mim. O time do Corinthians é um time que não confronta. Você já viu o treinador? Eu acho que eu sou amigo dele, porque eu não sei até quando, porque treinadores que eram meus amigos e que vieram dirigir o Corinthians e que eu cheguei à botina, perderam a amizade comigo. E tá tudo bem, eu não tô nem aí, eu quero que se exploda. Eu não preciso deles pra pagar minhas contas, muito menos a do Memphis. Todas as vezes que eu falo dele pra pagar minhas contas. Certo? Então vamos lá. Você já viu o Dorival Júnior confrontar, por exemplo, o Memphis, que não treinou, que entrou, que forçou o terceiro cartão amarelo? Viu confrontar qualquer tipo de situação política? A gente tava conversando com o Augusto, não deu pra falar com o Augusto, veio o Osmar Stabile, a gente não sabe com quem conversa. Vocês já viram confrontar? Eles não confrontam. Pra eles tá tudo bem perder o jogo. Eles não dão, eles dão uma entrevista esporadicamente. Os assessores, né, conseguem de uma certa maneira blindar essas pessoas. Que eles só são jogador de futebol, meu irmão. Eu fui jogador de futebol dos bons, mas eu nunca tive assessor. Eu não sou celebridade. Eu só fui jogador de futebol. Talvez eu tenha virado celebridade na medida daquilo que eu hoje, por ser um cara que tá na mídia toda hora, que vai nos lugares que tem muita gente, eu não tenho condição de ir por causa de muitas coisas, né, de assédio, tá tudo bem. Tá, eu não me considero isso. Mas o que representa jogador de futebol? O que jogador de futebol é mais do que um médico, mais do que um cientista, mais do que... O que ele é? Aí esses caras se acham. Aí quando um jogador como o Memphis, que andou em campo, eu fui trucidado pela imprensa brasileira por não ter um biotipo de jogador. Aqui na Band, um bando de filho de uma égua, principalmente da televisão, acabaram com a minha vida, mas tudo bem. Olha onde eu estou hoje há 23 anos e onde eles estão. Aí, meu irmão, o cara força o cartão amarelo, anda em campo, não faz gol depois de 30 dias, não joga o último jogo do Campeonato Brasileiro porque é liberado pelo Dorival Júnior. O Carrilho é liberado, o Carrilho tá andando em campo, não é o Carrilho que se espera. Cara, os caras perdem com o Bragantino e tá tudo bem. E tá tudo certo. Olha... Mas teve um pênalti que não foi. Mas quanto tempo teve pra mudar a história do jogo? Você tá de brincadeira. Um time que um time que sem defesa, meio campo e ataque totalmente desordenado. A falta que o Alberto faz é impressionante. Agora você vê o esquema do Seabra, do treinador da equipe do Bragantino.
marcou sua pressão, quando roubava a bola, partia pra cima. Quando tinha essa bola jogada pro outro lado, voltava, marcava na intermediária. Aos 20 minutos do segundo tempo, modificou a forma de jogar, colocou um jogador, ganhou o jogo, fez o gol. O gol que eu tô vendo agora aqui pelo Premier, daqui a pouco vai passar também, é o seguinte, o cara bate o escanteio, a bola vai lá do outro lado, certo? Ninguém dá uma pressão que era pra ser o Mateuzinho, o cara joga a bola de novo, o cara cabeceia a bola sobra, o Hugo faz uma defesa milagrosa, a bola volta e sai o gol do Bragantino. A defesa do Corinthians é horrível, é uma das piores defesas da história do Corinthians. Matheus Bidu, Kaká e o Mateuzinho. O Gustavo Henrique é mais ou menos. É mais pra menos. É mais pra menos. E aí, meu Deus, eu jogo com 3 volantes. José Martínez, Carrilho e Ranielli. O meu meia, que é o Garro, ele dá um chute no gol. Jogando em casa com quase 40 mil pessoas depois de um mês. Cara, desculpa, quem tá na segunda posição do brasileiro é o Bragantino. Então, a verdade, isso é muito difícil pro corintiano. Mas o mais difícil é o que saiu, que não foi a imprensa, não foi dirigentes, não foi financeiro, foi um torcedor que tem um Instagram com 4 mil seguidores, Isso. que chama Pastor Mala. Pastor Mala, que o pessoal sabe quem é, muita gente não sabe, e que recebe informações privilegiadas como fonte legal, e que isso tá tudo bem, e que, diga-se de passagem, agora ele já soltou uma nota, já soltou a segunda em relação aos cartões, ao cartão corporativo do Andrés, e não sei se vai voltar de outros, porque agora saiu uma segunda fatura. Isso é muito mais preocupante do que o resultado. O Corinthians vai sofrer muito, sabe por quê? Vocês prestem atenção no que eu vou falar. O Memphis Depay não fica no Corinthians até dezembro. Tá saindo sangue do nariz, você tá tirando o ranho, Bruno Miliotti. Assuando o nariz, cara. Assuando o nariz. Quando você for suar o nariz, você vai no banheiro. Ah, mas foi, pô, de forma delicada aqui. Peço perdão. Indelicada, perdão. Mas você acha que o seu nariz é grande? É. Dos maiores da Rádio Bandeirantes, eu diria. Mas aí você também tem a vantagem de cheirar muito mais. É, o os olfato, aromas, o seu né? olfato, o seu é aroma apurado, verdade. é muito apurado. Não é nem o maior nariz da equipe do Donos da Bola aqui. Exatamente. Que a nossa produtora é... Não, fica quieto. Aí, Olha só! para com isso. Ó, respeito com a Nina. Aí, se você pensar que agora saiu a segunda, e o Cascão disse pra mim hoje nos Donos da Bola da Televisão, e aí eu vou perguntar pra você, Luiz Fabiani, e amanhã, por exemplo, o Andrés deu uma entrevista pro Léo Dias, que é o monstro. Quem contratou o Memphis tem que ser preso. Ele disse isso, não disse? Disse. Não sei se dá pra tirar isso aí, ou se dá pra gente fazer esse tipo de... Pro Léo Dias da TV, Léo Dias aí que é monstruosa. Vamos lá. Quando ele fala isso, vocês sabem quantos jogadores que o Andrés contratou pior do que o Memphis em termos de benefício pro clube do Corinthians? Mais de 30. Mais de 30. 44 pro Sub-23. 44 pro Sub-23. O André Sanches fez isso. Então, agora, o nosso querido... pode ler pra mim. Vamos lá, eu separei algumas das contratações que não geraram o fruto desejado durante a gestão André Sanches 2, de 2018 a 2020. Vamos lá. Zagueiro Marlon, 2 milhões de reais. Lateral esquerdo Danilo Avelar, 6 milhões e 500 mil reais. Volante Douglas, que depois foi jogar na Grécia, jogou no Bahia também. 6 milhões e 600 mil. Richard, 10 milhões. Ramiro, de graça, mas gerou dívida de 49 milhões. Tiaguinho, 2 milhões. Cantilho, 3 milhões de dólares. Isso só o que pagou, não o dinheiro que os caras receberam durante o tempo de contrato. Exato. Porque se fizer, é 3 vezes mais. Arauz,
20 milhões. E veio do B, do Real Madrid. Não, Quem se- o Arauz veio da Universidade do Chile. Ah, O tá. Real Madrid B foi o Sérgio Dias. Nossa, fez meu um Deus. jogo. Meu Deus. Luan, 28 milhões. Ione Gonzalez, 3 milhões de dólares. Quanto que deu isso aí? Dá pra somar? Vamos a gente somar. soma. 8 e... Vamos lá, a gente soma aqui agora. Quem fez esse contrato com ele tinha que ir preso no Corinthians. Porque foi um absurdo. Fazer o que estão pagando pra ele é um absurdo. Você Aí, ó. não faria, nesses moldes, a contratação do Memphis. Com os valores que fizeram, eu tô falando que quem fez tem que ir preso. Quem você gostaria de ver no Corinthians hoje em dia? Agora eu digo como torcedor corintiano, vai, quem que tá? De quê? Do atual? Neymar. É, Neymar. Sempre, né? Não, é Neymar que gastou 200 milhões do Santos. É sempre o Neymar, né? Porque os amigos sempre estão entre eles. Sabe quanto que o seu Andrés gastou só nessas contratações? Nessas, hein? Tem mais, E o Luiz hein? Fabiano. E tem mais. Essas Quanto, aí quanto deu até agora? Essas aí foram só as que eu separei, que tiveram valor mais expressivo e deram errado. 168 milhões de reais. 168 milhões de reais só na contratação. Isso não vamos dizer o que o empresário ganhou, o quanto gastou com os jogadores e quanto gastou de ação trabalhista. Isso aí dá mais ou menos 70 milhões a mais do que o gasto do Corinthians com o Memphis Depay. Então, o que ele disse pro Léo Dias? Que quem fez, o que ele disse? Vamos lá, vamos escutar aí. No Corinthians. Porque foi um absurdo. Fazer o que estão pagando pra ele é um absurdo. Você não faria, nesses moldes, a contratação do Memphis. Com os valores que fizeram, eu tô falando que quem fez tem que ir preso. Então vamos lá. Quem fez tem que ser preso. Quais são todas as. Isso que você tirou agora? Quantos são? 168 milhões. Quem que ele contratou? O André Sanches. Marlon, Danilo Avelar... Marlon é o Douglas... zagueiro, certo? Isso. Danilo Avelar, Lateral esquerdo. Douglas Volante, jogou pouco Douglas no Volante, Corinthians. ninguém sabe quem é. Richard, Richard, o menino que era do Fluminense? Isso. Que é sempre do Fluminense e do Bahia, né? Ramiro, Ramiro é o Ramiro que era jogou do Grêmio. Que era do Grêmio. Veio uma dívida depois de 42 milhões, mais isso. exatamente. Tiaguinho, esse era do Tiaguinho, Nacional, da Barra Funda. Cantilho, do Júnior Barranquilla. Cantilho do Júnior Barranquilla. Arauz da Laú. Arauz da Laú. Luan do Grêmio. Luan do Grêmio. Ione Gonzalez do Benfica. Só aí deu 170 milhões. 70 milhões a mais do que o Memphis. Só que todos os jogadores que foram colocados aí não deu a repercussão do Memphis, benéfica ou não, tem aí. E tem mais ainda que a gente poderia listar. Tem o Jonathan Cafu, que o Corinthians Vários. não pagou nada pra trazer, mas Vários. o salário era alto. Vários. Enfim, entre outros. Entre outros. O Luigi, que foi o garoto contra... É que esse foi contratado pela gestão Roberto. Tá, mas é tudo Mas junto, acaba né? ficando tudo junto. Então vamos lá. Em relação ao a segunda... O segundo... como é que chama isso aí? A fatura. A fatura. Conta pra mim o que tá acontecendo, que eu não sabia dessa segunda fatura. O Cascão mostrou hoje nos Donos da Bola na televisão. Meu irmão, em 2020, se eu tiver errado, você me corrija. Claro. Por favor. Em 2020, ele usou o cartão pra comprar joia na Gaster de 3 vezes de 1.700 e poucos reais. Sim. Na Gaster. Ele usou pra ir pra Madrid. Certo? Usou em 2020 pra cortar cabelo. R$425 reais. Em 2020, R$425 pra cortar o cabelo. O que mais? Então, essa fatura, ela ainda está em objeto de análise pelo Conselho Fiscal do Corinthians. O próprio Andrés diz que repassou a fatura ao Conselho Fiscal para que seja analisada e, se necessário, ele reembolsar novamente, como fez. Ele pagou R$15 mil ao Corinthians ontem pelos 10 mil gastos em dezembro de 2020, com correção monetária e juros. Temos nessa nova fatura que se torna pública mais uma despesa em cabeleireiro de R$405, uma compra parcelada em 3 vezes na joalheria. Segura aí. Uma pergunta pra você, Paulo do Vale, que sabe que eu sou seu fã incondicional. Imagina eu não, da eu- sua pessoa. Não. É mais da pessoa do que do trabalho. A verdade. Aí no caso os dois. É, né? a gente- Como comunicador, Essa é o recíproco. maior que temos. Então vamos lá. Eu também acho que eu sou o maior comunicador desse maior país que aqui. temos. Eu não tenho dúvida, no rádio e na televisão sou eu. Ninguém é maior que eu, meu irmão. Então vamos ao seguinte. O que é pior? Você contratar o Memphis ou você gastar na Gaster, no cabelo, No frango assado. no frango assado? 200 O que é pau. pior para uma instituição na sua camisa da Metallica? Metallica. Que eu adoro o rock do Metallica, que por sinal tava tocando Rihanna, acho que é a Rihanna, É. um dia aí num cara que faz
um comercial aí. Vamos Antes lá. do Por comentário do favor. PDV, só completar outros gastos. Você tem R$ 256 na churrascaria Bovinos, 833 no Barbacoa, R$ 1.247 na pizzaria Brás, no dia 5 de janeiro. Você tem uma viagem para Madrid, que não foi explicada pelo clube, se foi uma viagem institucional, com valores de $5.000. Enfim, entre outros Primeira gastos. classe executiva, né? Essa mesma fatura inclui aquele gasto que a gente citou no último programa, craque, do restaurante Zé Maria, em Fernando de Mas Noronha. esse é outro ou é o mesmo? É o A mesma fatura é a mesma nota. que agora está completa, né? Com mais outros detalhes. R$6.000 Zé da Fiel? no restaurante Zé Maria. Infelizmente não era o Zé da Fiel. Vamos lá, o que você pensa disso, meu querido Paulo do Vale? Qual a sua observação? Bom, assim, falar do Andrés é chover no molhado, né, dos últimos tempos, assim, não é nenhuma novidade, né, parece até um assunto antigo, apesar de ser uma questão nova aí que surgiu no horizonte do Corinthians. Porque nesse horizonte eu não sabia que o presidente tinha cartão corporativo. Sinceramente, eu não sabia disso. Teve essa questão recentemente com o Augusto, Sim. mas que também... É que o Augusto, ele não apresentou as faturas aos órgãos fiscalizadores do Corinthians, que é uma exigência. Então, isso até gerou um segundo processo de impeachment contra ele. Ele não prestou contas sobre esses gastos. E tinha o gasto do Coco Bambu, que ele veio explicar depois, enfim, Sim. entre outros. Mas até o momento não há nenhuma comprovação de uso pessoal, como no caso do Andrés. Lembrando que o Andrés foi procurado pela Rádio Bandeirantes na sexta-feira e disse que não falaria com a Bandeirantes porque não gosta da rádio e porque tinha bebido um pouquinho antes de fazer esses gastos e confundiu os cartões.